noite! Tudo bem, né, pessoal? Vamos dar continuidade nesse assunto que é gigantesco e que ainda não acabou. A gente tem muita coisa para ver ainda aí da musculatura. Na aula passada, eu consegui passar para vocês, né, a musculatura tóraco-apendicular e escápulo-humeral. A gente parou na região do braço, concordam? Então é isso. Para a aula de hoje, se o tempo aí permitir, eu vou passar com vocês braço, antebraço e mão, tá? Porque a gente tem que finalizar o membro superior já para iniciar o inferior. Daí o inferior eu calculo ele em 2 aulas. Daí a gente já entra na vascularização e inervação e já podemos iniciar o estudo dos sistemas, certo? Então, muita atenção, aperta o cinto aí, ajusta a postura e vamos aqui comigo. A musculatura do braço, a gente tem que pensar nessa região, ela sendo dividida também em compartimentos. Quando a gente tem essa visualização de divisão por compartimentos, facilita aí o entendimento para a gente. Então, eu tenho aqui, né, a região do braço, onde eu estou passando aqui com o cursor, e vocês têm que imaginar que a gente tem um compartimento que ele é anterior e um compartimento que ele é posterior, ou seja, posterior é aquilo que está na parte, né, posterior do braço, anterior é tudo aquilo que está na parte anterior do braço. Quando a gente consegue fazer essa visualização, eu defino para vocês quais são as musculaturas que estão por compartimento. Então, isso facilita o entendimento. Vocês vão entender qual que é a musculatura anterior e qual que é a posterior. Então, a gente tem 4 músculos que eles são principais, tá? Nessa região do braço. Tem literatura que fala que é 5 porque conta com o ancônio e tem literatura que não coloca o ancônio como braço, coloca ele como antebraço. Eu, professora, vou passar para vocês que vocês coloquem o ancônio como uma musculatura do braço, tá? Eu peguei esse tópico aqui do Moore, mas se eu perguntar na prova qual que é o compartimento do ancônio, vocês têm que saber que é posterior do braço, certo? Então, vem aqui comigo. No compartimento anterior do braço, vocês vão aprender dessa forma, que vai facilitar muito para vocês. Os 3 músculos do compartimento anterior do braço, eles são músculos flexores. Os 3 músculos que estão no compartimento anterior do braço são músculos flexores. E toda a sua inervação, ela é feita por um único nervo, que é o músculo cutâneo. Tudo bem? Então, no compartimento anterior do braço, a musculatura ela é flexora e a inervação ela é toda feita pelo músculo cutâneo. Tudo bem, né? E quais são esses músculos anteriores, professora? Bíceps braquial, braquial e coracobraquial. Então, vamos lá novamente. Na musculatura anterior do braço, eu tenho os seguintes músculos: bíceps braquial, braquial e coracobraquial. Esses músculos, eles são flexores e são todos supridos pelo nervo músculo cutâneo. Fechou. No compartimento posterior, a gente tem aí 2 músculos. E quais são eles? O tríceps braquial e o ancônio. E o que a gente tem que aprender aqui? Que o compartimento posterior, a musculatura, ela é extensora. Então, percebam que já mudou. Anteriormente, eu tinha flexores e, posteriormente, eu tenho extensores. E a sua inervação também é feita por um único nervo, que é o nervo radial. Muito tranquilo, esse slide é muito importante, tá? Então, posteriormente, eu tenho o tríceps braquial, o ancônio, são extensores e o seu nervo é o radial.
O músculo ancônio, ele é um auxiliar do músculo tríceps braquial, tá? Ele está posicionado de forma mais distal, vou mostrar para vocês. E também faz parte desse compartimento aí posterior, tá? Outra característica importante que vocês precisam saber é que os músculos flexores do compartimento anterior, como eu falei para vocês, eles são mais fortes do que os extensores. Então, pelo fato deles serem mais fortes, eles são responsáveis aí por muitos movimentos, por muitas ações que a gente realiza no nosso dia a dia, como aquela ação de puxar ou empurrar algo. Então, é essa musculatura que está envolvida. Nesse slide eu já coloco aqui para vocês irem se familiarizando. A gente tem aqui um pedacinho da musculatura braquial, certo? Tem aqui um pedacinho do músculo bíceps braquial. Tem alguma musculatura que ela está mais inferior a outro, tem uma que está mais medial, outra mais lateral. Para vocês compreenderem qual que é o segmento da estrutura, vocês têm que olhar em qual posição que está. Então, aqui esse braço, eu estou olhando ele de forma anterior, tá? Então, eu já consigo visualizar aqui alguns músculos, certo? Então, vamos para o próximo. Então, aqui mais uma vez, olha aqui o bíceps braquial. Por que bíceps? Porque ele tem duas cabeças. Bi é bi de dois, tá? Então, a gente tem a cabeça curta. Ela tá na posição que tá mais medial, concordam comigo? E a cabeça longa, ela tá aqui numa posição que é mais lateralizada. Aqui eu tenho um pedacinho do braquial. O braquial, ele tá mais profundo, tá? Para eu conseguir ver ele todo, eu tenho que seccionar aqui o bíceps braquial. Então, não confunda, a gente tem bíceps e braquial, tá? Então, não confunda. Bíceps braquial e braquial. Bíceps braquial e braquial. São musculaturas diferentes. O córaco braquial também tá numa posição aqui que é mais medial. Vocês conseguem visualizar, né? E o braquial aqui, esse músculo grande, né? Mais fusiforme, então acabou seccionando aqui, vocês conseguem ver o húmero, que era onde estava passando esse músculo bíceps braquial. Então, mais uma vez, reforçando, aqui a gente tem a musculatura de qual compartimento? Isso, muito bem, do compartimento anterior. São musculaturas que são flexoras e são todas inervadas pelo músculo cutâneo. Concordam? Aqui eu tenho o tríceps braquial, que está mais posterior, né? Tríceps porque ele tem 3 cabeças, né? Bíceps 2, tríceps 3. Cabeça curta, cabeça medial e a cabeça longa que foi seccionada. E o ancônio é esse músculozinho pititico aqui, ó, posteriormente, que algumas literaturas colocam ele como posterior do antebraço e outras do braço. Eu quero que vocês considerem que é do braço. Aqui mesmo nessa imagem, ele não vem como a musculatura do braço, tá? Então, reforçando, posteriormente, são músculos que são o quê? Isso, extensores, e todos são inervados pelo nervo radial. Perfeito, isso mesmo, tá? Então, não se esqueçam, tá joia? Então, aqui uma imagem para vocês verem também, uma visualização geral aí da musculatura, para vocês já irem localizando e se familiarizando. Então, agora eu vou passar cada um deles, igual eu passo, né, em todas as aulas. O primeiro músculo que a gente vai discutir é o músculo bíceps braquial, certo? Esse músculo forte. Então, é um músculo que possui 2 cabeças. Eu tenho uma cabeça curta que está mais medial, que a sua origem está lá no processo coracoide, né? Da nossa escápula. Eu tenho aqui o cabeça longa, que está mais lateral, que a sua origem está nos tubérculos supraglenoidal, tá? E a inserção deles vem aqui, né, inferiormente, se fixando na tuberosidade do rádio, tá bom? Mas foquem aqui na localização do músculo, igual eu falei para vocês, qual que é a inervação? Se ele é anterior, então vai ser pelo músculo cutâneo.
e a sua ação de flexão do antebraço, e ele ajuda também na supinação do antebraço. Vocês lembram, né, a diferença de pronação para supinação? Lembra ali do recipiente da sopa, que eu sempre falo para vocês. Supinar é a palma da mão voltada, né? É para pegar essa sopa. E a pronação é quando eu derrubo esse pote de sopa. Então, o bíceps braquial, ele faz flexão e também auxilia na supinação do antebraço, tá bom? Então, ele é um músculo que a literatura traz como triarticular, é essa característica que ele usa, porque ele realiza movimentos tanto na articulação, deixa eu lembrar, do ombro, do cotovelo e também na articulação radioulnar. Então, é exatamente isso, ó. Por isso que ele é triarticular. Ele contribui aqui na articulação do ombro, na articulação do cotovelo e na articulação radioulnar, tá bom? Então, por isso que ele é considerado aí um músculo triarticular. A sua ação, ela é bastante eficaz e ela está totalmente relacionada com a posição do nosso cotovelo e também com o nosso antebraço, tá bom? Então, essas são as características do bíceps. O córaco braquial é esse músculo que está mais medial, tá bom? Ele tem a origem lá no processo coracoide, certo? Sua inserção está na face medial do húmero. Lembra a inervação que vocês já aprenderam, que é músculo cutâneo, e ele auxilia também na flexão. Morreu aqui o córaco braquial. Já o braquial, ele é considerado aí uma musculatura que tem uma característica de ser fusiforme, ele é um pouco mais achatado nessa visualização aqui, ele tá mais profundo, então para eu visualizar ele todo, eu tenho aí que seccionar o bíceps braquial. Então percebam que aqui a gente não consegue ver o bíceps braquial, tá? Então, outra característica que é importante vocês saberem é que ele é o principal flexor do antebraço. Então, de todos, ele é o principal, tá? Então, ele que se torna aí a musculatura responsável pela maior parte da força e flexão. Muitas pessoas confundem aí que aquela hipertrofia que você busca ali da academia, aquele movimento, ele vem do bíceps braquial, mas não é. Quem está executando aí essa maior função, quem era essa musculatura aí que trabalha com essa hipertrofia, é justamente o braquial, por ele ser aí o principal flexor do antebraço, tá? Então, a sua ação é auxiliar também na flexão do antebraço, e a inervação também é pelo músculo cutâneo, tá bom? Então, não se esqueçam dessas musculaturas. Então, tá aqui o nervo músculo cutâneo, só para vocês conhecerem, tá? A inervação, do quanto ela é importante, tá bom? Ele tem um ramo aí do fascículo lateral do plexo, aqui é o plexo braquial. Ele perfura o córaco braquial, né, a musculatura, e continua aqui entre o bíceps braquial e o braquial. Então, esse aqui é o caminho dessa inervação músculo-cutânea, tá? Como eu falei para vocês, ele é responsável aí por suprir toda a musculatura do compartimento anterior e acaba emergindo aí lateralmente no músculo braquial, e aqui ele já se transforma, né, já evolui aí como um nervo cutâneo lateral do antebraço, tá bom? Tem uma relação com a veia cefálica que a gente vai estudar ainda lá na vascularização, e tem uma contribuição também na parte sensitiva, não só motora, mas também na parte sensitiva, na base aqui lateral do nosso antebraço, tá bom? Então, esse é o nervo músculo cutâneo, só para vocês conhecerem, certo? Então, mais uma vez, agora vou passar para vocês a musculatura posterior. Então, músculo do braço, do compartimento posterior.
A gente tem o tríceps braquial, tríceps, né? Tris de 3, ou seja, é um músculo aí que possui 3 cabeças. Então, eu tenho a cabeça longa, eu tenho uma cabeça que ela é lateral e eu tenho uma cabeça que é medial, que eu não estou conseguindo verificar ela aqui nessa imagem porque ela tá mais aí profunda, tá? Então, o que vocês precisam saber do tríceps braquial? Que ele tem 3 cabeças, certo? Que é um grande músculo, né? Ele também tem uma característica aí que ela é fusiforme no compartimento posterior do braço, tá? E é o principal músculo extensor do nosso braço, do antebraço, tá? Então, não esqueçam disso, certo? É um músculo aí que tem uma contribuição gigantesca aí na extensão. Tudo bem? Até aqui? Tudo, né? Então, a sua inervação é feita aí pelo nervo radial, tá bom? Então, lembra que o posterior, ele é todo feito aí pela inervação radial. O anterior pelo músculo cutâneo e o posterior pelo radial, tá bom? Então, aqui a gente tem as fixações, só para vocês conhecerem, relacionada à parte dos ossos, origem e inserção, certo? Mais uma foto aqui do bíceps braquial, 2 cabeças, cabeça curta mais medial, cabeça longa mais lateral, o córaco braquial mais medialmente e o braquial, esse músculozinho aqui bonitinho, né? Com essa característica fusiforme, que é um grande extensor. Extensor não, perdão, flexor. Flexor, tá? Então, aqui o tríceps braquial seccionado numa vista posterior e o ancônio. Aqui eu coloquei esse esqueminha para poder facilitar aí para vocês, visualizando aí os segmentos, tá? Aqui eu coloquei o deltoide só para vocês conseguirem identificar quais são os segmentos. Aqui eu não tô falando mais só do braço, tá? Então, aí anteriormente a gente viu o bíceps braquial, o braquial e o córaco braquial. De forma posterior, a gente viu o tríceps braquial e o ancônio. E na lateral do braço, que é essa região aqui onde eu tô passando o cursor, a gente tem o deltoide. E aqui tem cada ação, né, dessa musculatura, certo? Então, aqui no ancônio, só para reforçar com vocês, ele é um músculozinho bem petitico, tem uma característica de ser triangular, tá? Ele está situado aqui numa face que ela é posterolateral ao cotovelo. Ele se funde com o músculo tríceps braquial e ajuda, né? Ele auxilia aí esse tríceps a fazer a extensão do antebraço e acaba tensionando a cápsula da articulação do cotovelo. Então, a gente fechou aqui essa musculatura do braço, tá? Bem tranquilo. Anterior, bíceps braquial, córaco braquial e braquial. Musculatura que faz flexão e todos são aí inervados pelo nervo músculo cutâneo. Fechou. Já na parte posterior, a gente tem o tríceps braquial e o ancônio, né? Todos fazem extensão e a inervação é o nervo radial. Aqui é uma imagem da anatomia de superfície, né? Para visualizar, né? A hipertrofia aí dessa musculatura. Olha que lindo aqui o bíceps braquial. A gente consegue visualizar aqui facilmente o deltoide numa face mais lateral, o bíceps anteriormente, concordam? O tríceps mostrando aqui a sua cabeça, tanto a longa quanto a lateral, quanto a medial, certo? E aqui o deltoide mais uma vez, local bom para aplicar aqui a vacina, certinho? Então, aqui também mais uma anatomia aí de superfície, onde vocês conseguem visualizar o tríceps, o deltoide, a prega axilar, tá? E é isso que a gente tinha que ver aqui no segmento do braço. Então, não adianta eu passar, né, para o antebraço sem antes mostrar que entre um segmento e outro a gente tem a fossa cubital, né? Vocês já conhecem a fossa cubital,
A gente costuma aí fazer esse triângulozinho justamente para facilitar aí as suas estruturas. Fossa cubital é um local de fácil punção, é muito utilizado para técnicos de laboratório, para tirar sangue. Eu vi aí que na aula de bioquímica, né, vocês já tiveram a oportunidade aí de praticar a punção, né, de coleta aí de sangue, e eu tenho certeza que a maioria utilizou aí essa região da fossa cubital. O seu teto, ele é composto aí pela face do braço e do antebraço, tá? Possui uma aponeurose que compreende aqui do músculo bíceps braquial, esse pedacinho aqui, e é composto aí por uma tela subcutânea e pela pele. Então, qual que é o conteúdo que está presente aqui nessa região da face cubital? Isso que é importante que vocês saibam. Então, nessa região da fossa cubital, a gente vai ter aqui passando artéria braquial, os seus ramos, algumas veias que acompanham, o tendão do músculo bíceps braquial, ele também está aqui dentro desse conteúdo da fossa cubital. O nervo mediano, ele passa aqui, o nervo radial, a veia intermédia do cotovelo, ela também passa aqui, e os nervos cutâneos medial e lateral do antebraço. Então, vocês estão vendo a importância dessa fossa, né? Então, segmentei aqui para vocês entre braço, fossa cubital. Agora o filho vai chorar sem a mãe nem ver, porque músculos do antebraço e da mão, gente, sinceramente, é puxado. Mas vamos lá, né? Que a gente vai conseguir. Isso aqui é fichinha para nós. Então, essa musculatura do antebraço, ela é composta por 17 músculos. Então, só o antebraço, ele é composto aí por 17 músculos, tá? Então, são músculos que cruzam aí a articulação do cotovelo e tem alguns que atuam exclusivamente nessa articulação, enquanto outros já estão aí direcionados para outras regiões, como o punho e como a região dos nossos dedos, tá? Então, prestem bastante atenção, pega o caderno e vamos anotar, porque é dividido aqui em regiões, certo? Então, vamos aqui para a primeira região. Eu tenho os músculos anteriores do antebraço. Então, na parte anterior do antebraço, a gente vai ter aí 8 músculos. Esses 8 músculos, eles são subdivididos em 5 que são superficiais e 3 que são profundos, tá? E a inervação deles divide aí entre nervo mediano e nervo ulnar. Vocês estão percebendo que a inervação, ela mudou da região do braço anterior era o músculo cutâneo, da região do braço posterior era o radial. Aqui no antebraço, anteriormente, a gente está falando do nervo mediano e do nervo ulnar. E outra característica importante é que toda essa musculatura, a sua origem está ali fixa no epicôndilo medial, tá? Por um tendão que ele é comum. Então, eu tenho um único tendão que vai ali emergindo essa musculatura, tá? Vai formando ali. Então, a origem desses 8 músculos do antebraço, do segmento anterior, é feita aí numa única origem, no epicôndilo medial, por um tendão que ele é comum, tá? Então, vamos aqui na imagem para tranquilizar vocês. São 5 superficiais, certo? E quais são eles, professora? Essa musculatura, ela leva o nome de músculos flexores superficiais. Anotaram? Músculos flexores superficiais. E eles são 5. Analisem aí o braço de vocês, desenhem, rabisquem, é assim que vocês vão aprender. Então, aqui, eu tenho um músculo pronador redondo, certo? Que é essa musculatura aqui que eu tô passando com o cursor para vocês. Então, esse é o músculo pronador redondo. A sua inervação é feita pelo nervo mediano. Tudo bem? Músculo flexor radial do carpo. Essa musculatura aqui que está mais
inferior, pronador redondo. Olha aqui onde eu estou passando. Então, o músculo flexor radial do carpo, ele também vai ser inervado pelo nervo mediano, certo? O terceiro é o músculo palmar longo, é esse músculo bem fininho aqui, tá? Onde eu tô passando aqui com o cursor, tá bom? E a sua inervação também será feita pelo mediano. O próximo músculo é o flexor unar do carpo. Por que eu coloquei ele em verde? Porque ele é o único músculo dos 5 que muda a sua inervação. Ele já é inervado pelo nervo ulnar, tá? Então, o músculo flexor unar do carpo, olha ele aqui, esse músculo fininho aqui, que está mais medial, ele é inervado pelo ulnar. E o último é o músculo flexor superficial dos dedos. Com o próprio nome, vocês já sabem a ação, né? Se é flexor, ele vai flexionar. Então, aqui, numa vista anterior do antebraço, a gente tem os músculos flexores superficiais. E quais são eles, professora? Músculo pronador redondo, músculo flexor radial do carpo, músculo palmar longo, músculo flexor ulnar do carpo e músculo flexor superficial dos dedos. Desses 5, eu tenho 4 que são inervados pelo mediano, que é o pronador redondo, o flexor radial do carpo, o palmar longo e o flexor superficial dos dedos. E apenas um pelo nervo ulnar. Então, beleza, fechamos aí o superficial. Agora a gente vai para o profundo. O profundo é a musculatura que o próprio nome diz, ele está mais profundo. E eles são 3. Quais são eles, professora? Eu tenho o músculo flexor profundo dos dedos, que é esse aqui que está em vermelho. Então, ele tem uma parte aí que é inervada aí pelo nervo ulnar, tá? E passa aqui também uma inervação interóssea anterior. Eu tenho o músculo flexor longo do polegar, certo? Que é essa musculatura aqui que está seccionada. Ele é inervado aí pelo nervo interósseo anterior. E eu tenho o pronador quadrado, que é esse músculo quadradinho aqui que fica mais próximo aí da região do nosso carpo. Então, são 3 profundos. Flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar e pronador quadrado. Flexor profundo do dedo, flexor longo do polegar, pronador quadrado. Profundo do antebraço, parte anterior. Quais são eles? Pronador quadrado, flexor longo do polegar e o seu tendão, né? A gente consegue visualizar. E o flexor profundo dos dedos. Beleza. Então, a gente passou aí pela musculatura anterior, tudo bem? São 8. Subdivide aí em mediano e ulnar. Ulnar subdivide aí com seus ramos interósseos, tá? E a gente tem 5 superficial e 3 profundo. 5 superficial e 3 profundo. Já na parte posterior do antebraço, gente, a gente possui mais musculatura. Só superficialmente eu tenho 7 e tenho mais 5 que são profundos, tá? E o que facilita para a gente aqui posteriormente? Porque vai seguir a inervação lá do braço. Então, aqui de forma posterior, todos são inervados aí pelo nervo radial, tá bom? Então, não se esqueça que na musculatura posterior do antebraço, a gente tem 7 superficial, 5 profundo, é o nervo radial. E a sua origem também ela é única, né? Todos aí vão estar se originando ali do epicôndilo lateral por um tendão que ele também é comum. A gente teve isso aí lá no segmento anterior, aqui no posterior também, tá? Então, anterior, lembra que são 8 e aqui no posterior são 12, tá? Então, vamos lá conhecer. Então, a gente tem o grupo extensor, que também é superficial, e esse grupo extensor, que ele é superficial, posterior, né? Posterior tá fazendo ali a extensão. Ele vai ser 7.
Só que eu quero chamar a atenção para vocês que desses 7 eu tenho uma exceção. Então, eu não vou falar que são todos extensores. Eu tenho aí um que ele está localizado de forma posterior, porém, ele faz flexão. Ah, professora, mas a senhora está contradizendo, porque você me disse agora há pouco que os anteriores fazem flexão e os posteriores fazem extensão. Ok, mas toda regra tem a sua exceção, e essa exceção na anatomia aqui na região do antebraço. Que músculo que é esse? É o braquioradial, esse músculozinho aqui, ó, braquioradial. Ele é um músculo que está localizado posterior, a sua origem é posterior, só que ele vira um músculo anterior, ou seja, ele faz flexão, tá? Então, ele é um músculo posterior que faz flexão, não se esqueçam, tá? Ele é um músculo posterior que faz flexão, ele não faz extensão. Então, o braquioradial é a musculatura que ela não faz extensão, ela faz flexão, porque é um músculo que ele tem origem posterior, só que vocês vão ver lá no cadáver que é uma musculatura que ela se torna anterior, tá bom? Então, não se esqueça. Então, vamos lá conhecer essa musculatura que contabiliza aí 7 músculos de forma superficial. Então, em um, segue aqui comigo o número. Eu tenho o braquioradial, que é o único flexor. Em 2, eu vou ter o extensor radial longo do carpo, extensor radial longo do carpo. Em 3, o extensor radial curto do carpo. Se eu tenho um longo, eu vou ter o curto. Extensor dos dedos, em 4. Extensor do dedo mínimo. Extensor ulnar do carpo. E olha aqui o ancônio, eu fiz questão de trazer para vocês entenderem que tem musculatura que coloca ele como antebraço e tem musculatura que coloca como braço. Eu coloco aí como a musculatura do braço, tá? Então, considere sendo do braço. Aqui eu trouxe só para vocês verem que a literatura, ela diverge, tá bom? Então, como que vocês vão aprender? Foca aqui na ação, quando é anterior, vocês vão lembrar que ele é flexor, e quando é posterior, ele é extensor. Então, lembra das estruturas que passam, para onde que ela vai, se é um extensor radial longo do carpo, vai fixar ali na região do carpo, né? Radial curto, dos dedos, do dedo mínimo, ulnar do carpo. Então, é mais ou menos assim que a gente vai conseguindo fixar. E todos eles, né, inervado aqui pelo nervo radial, né? A gente já conversou sobre isso. Tudo bem? Compreenderam? Vamos para a próxima. No grupo profundo, para fechar aí os 12 músculos, eu tenho 5 que são extensores profundos, tá? Então, vamos lá. Quais são eles? Eu tenho o supinador. Lembra que lá no anterior eu tinha o pronador redondo mais superior e o pronador quadrado mais aqui inferiormente? Aqui no grupo profundo e extensor, eu vou ter o supinador. E é nessa região que a gente acha aqui uma relação anatômica. Olha ela aqui. Isso aqui é um ramo profundo do nervo radial. Então, aqui a gente tem uma relação anatômica, tá? Então, em 1, eu tenho o supinador. Em 2, eu tenho o abdutor longo do polegar. Em 3, eu tenho o extensor curto do polegar. Em 4, eu tenho o extensor longo do polegar. E em 5, eu tenho o extensor do indicador. Então, são musculaturas, né, que estão ali inserindo nos nossos dedos, né? Eu tô falando de quê? De polegar, de indicador, perdão. Então, esse é o grupo extensor profundo, que é composto aí por 5 músculos, tá bom? Anotaram? Beleza, é um pouquinho mais confuso, mais com paciência, desenhando, pintando, indo lá para o laboratório, a gente vai conseguir vencer aí
essa musculatura, tá bom? Vocês se acalmem. Então, a inervação, né? Só para fixar aqui com vocês, do grupo posterior, ela é feita aí diretamente pelo nervo radial, tá bom? Então, nervo radial inerva ali essa região posterior. E todos eles estão relacionados aí ao dedo polegar, ao indicador, tá? E alguns vão criar alguns ramos, né? Que no caso é o ramo profundo do nervo radial. Mas o que importa aqui pra gente, pra vocês, é que vocês foquem que toda a inervação posterior do braço e do antebraço, ela tá sendo feita aí pelo nervo radial, tá? Esses ramos, eles não têm uma implicância clínica aqui na enfermagem, certo? Então, para complicar mais um pouquinho, eu trouxe aqui para vocês conhecerem uma estrutura chamada retináculo dos extensores. Então, ela faz parte aí ainda dessa musculatura do antebraço, tá? Então, esse retináculo aí dos extensores são compartimentos. Essa região aqui, ó, esse aqui é o retináculo. Vocês vão conseguir entender comigo aqui. Ó, pensem comigo. Esse retináculo, ele está contribuindo aqui com a musculatura posterior, tá? Que vão para a mão. Então, vocês concordam comigo que se eu não tivesse aqui um compartimento segurando, né? Firmando aí essa musculatura, esses músculos, eles poderiam ficar soltos. É como se fosse uma pulseira que eu colocasse, lógico que não é só trazendo por um exemplo, né, que é mais raiz para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, esse retináculo do extensor é um compartimento que ele fixa essa musculatura para que ela possa emergir lá para a região da nossa mão. Se eu não tivesse esse retináculo, essa musculatura ela poderia ficar solta. Então, ele é formado aí por um tecido conjuntivo que é fibroso e acaba fixando, prendendo aí os tendões dessa musculatura do antebraço, tá? Então, esse aqui é o retináculo aí dos extensores, tá? Ele tem a função de prender os tendões do músculo extensor para que eles não fiquem soltos, certo? E o que é importante vocês saberem? Que esse retináculo, ele vai originar aí alguns septos, né? Algumas regiões transversas. E essas regiões, esses septos, eles são subdivididos aí em 6 compartimentos, que são esses daqui, ó. Imaginem aí, tá? Na mente de vocês. Então, é uma região formada de tecido conjuntivo fibroso, certo? Que vai fixar e prender os tendões. Isso se chama retináculo. O retináculo é uma região de tecido conjuntivo fibroso que vai fixar e prender esses tendões, tá bom? Então, são 6 septos, são 6 compartimentos e a gente vai numa ordem, né, de lateral para medial. Então, aqui, de lateral para medial, o que a gente tem aqui compondo? No primeiro septo, vai passar aqui o tendão do músculo abdutor longo do polegar e do extensor curto do polegar. Então, nesse compartimento está fixo, olha aqui, esses 2 tendões. No segundo, eu vou ter o extensor radial longo do carpo e o extensor curto do carpo. Então, são esses tendões que estão no compartimento número 2. No 3, o tendão que está passando é o extensor longo do polegar. Olha ele aqui, acompanha comigo no cursor. Então, esse é o terceiro compartimento. No quarto, eu vou ter o extensor comum dos dedos e o extensor próprio do indicador. Então, é essa distribuição. E no quinto, eu vou ter o extensor próprio do dedo mínimo, tá bom? Então, é essa visualização. E no sexto, o extensor ulnar do carpo.
Ficou claro para vocês o que é o retináculo, qual que é a função? Então, esse retináculo, né, é ali uma estrutura de tecido conjuntivo fibroso que fixa e prende os tendões dos músculos do antebraço para que essa musculatura não fique solta. Então, ele vai fixar. E esse retináculo ele é subdividido em septos transversos que acabam dividindo a estrutura em compartimentos, que são 6, tá? Então, através desse retináculo, com esses compartimentos, com esses septos, eu vou dar origem a uma estrutura que é chamada de tabaqueira anatômica. Não sei se vocês já ouviram essa terminologia. Eu vou trazer uma foto no próximo slide para vocês verem. Então, essa ordem dos retináculos, dos extensores, elas acabam formando na mão uma espécie de loja, uma estrutura, que ela se chama tabaqueira anatômica. Antigamente, essa tabaqueira anatômica era uma região que se fazia ali medicação, ou seja, é uma região onde se ocupava ali para que colocasse algum pozinho de medicamento. As pessoas usavam bastante para fumo, para cigarro, justamente porque ela forma uma loja, uma tabaqueira, tá? E as pessoas iam ali e inalavam ou um tipo de medicamento ou um tipo de fumo, tá? Eu vou voltar aqui para falar mais dela. Então, aqui uma visualização final da musculatura do antebraço, tá? Tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior, mais organizada. Eu não vou rabiscar aqui para vocês visualizarem, tá? Então, lembra que a gente tem aí o nervo mediano anteriormente, a gente tem um músculo apenas que inerva aí pelo nervo ulnar e que posteriormente a gente está falando, né, do nervo radial. Então, não se esqueçam, tudo bem? Então, tá aqui também mais um esqueminha, um mapinha para facilitar para vocês qual que é o músculo e qual que é a sua ação. Então, fazem uma pausa aqui nesse slide para vocês poderem fixar, certo? Então, essa tabaqueira anatômica, né, como eu falei, ela tem os seus limites também, medial, lateral, ou seja, os limites são as estruturas que vão passar entre a região, tá bom? Então, eu quero que vocês apenas conheçam a tabaqueira anatômica, tá? E qual que é o seu conteúdo. O principal conteúdo que passa aqui por ela é uma artéria que chama artéria radial, certo? Então, esse é o principal conteúdo da tabaqueira anatômica. Então, a tabaqueira anatômica é essa região que ela é formada justamente aí pelos compartimentos aí do retináculo, tá? Então, antigamente era um alojamento, né? Uma loja que a gente fala para as pessoas fumarem, inalarem pó de algum medicamento, né? Antigamente era tudo muito diferente. Então, quando a gente faz a extensão total do nosso polegar, faz aí comigo, acompanha, eu tô fazendo daqui. Faz a extensão do seu polegar. Vocês estão observando que tá puxando o tendão para cima? Então, essa cavidade triangular que formou entre eles é o local aí dessa tabaqueira anatômica, tá bom? E como eu falei, o conteúdo principal que passa nela, que vocês não podem esquecer, é a artéria radial. Ela está situada aí no assoalho da tabaqueira, tá bom? A gente tem a presença aí também do escafoide e do trapézio, que a gente consegue palpar no assoalho da tabaqueira anatômica. Então, lá na aula prática, eu demonstro para vocês de uma forma melhor, tá bom? Então, não se esqueçam. E tem também o túnel do carpo. Quem já ouviu falar aí na síndrome do túnel do carpo? E aí, vocês conhecem? O que é essa síndrome do túnel do carpo, né? O túnel do carpo, ele é formado aí por tecido conjuntivo e ele acaba ligando uma extremidade do carpo à outra, tá? Então, essa estruturinha aqui que faz aí essa ligação, essa ponte, né, como se fosse aí
uma ponte que está ligando aí uma extremidade do carpo à outra e ela é constituída de tecido conjuntivo. Tá bom, professora, até aí tudo bem. Eu consigo visualizar que é uma ligação, né, que liga aí uma extremidade do carpo na outra. E o que é que torna, né, essa síndrome? É porque abaixo dessa estrutura, né, mais profundamente, a gente tem aí alguns tendões dos músculos flexores profundo e superficial. Então, abaixo dessa região do túnel do carpo, tá passando aqui alguns tendões da musculatura aí do músculo flexor e também tá passando, olha quem aqui, que é importantíssimo, o nervo mediano. Eu não tô falando de uma musculatura que ela é flexora, então ela é anterior. Então é aqui o nervo mediano, tá passando aqui também embaixo aí dessa estrutura do túnel do carpo. Então, é um túnel que se formou por tecido conjuntivo. E abaixo desse túnel tem estruturas importantes, tá? E o que eu quero que vocês fixem aqui? Nesse túnel do carpo não passa nenhum conteúdo vascular, tá? Então, não se esqueçam. Quem tá passando aqui é o nervo mediano. No túnel do carpo eu não tenho nenhum conteúdo de vascularização. Então, essa estrutura de tecido conjuntivo, certo? Que está aí formando esse túnel. E o que é o problema? Onde é que vem a dor, né? Devido aí a um processo de edema no nosso corpo, por alguma doença que está instalada, eu acabo, né, aumentando a pressão dentro do túnel do carpo e isso acaba comprimindo esse nervo mediano. Então, uma pessoa que se encontra ali, né, com edema no corpo, com edema de algumas estruturas, né, dependendo da patologia que ela se encontra, isso vai fazer com que aumente a pressão ali dentro do túnel do carpo e vai comprimir esse nervo mediano. E é justamente por conta dessa compressão que surgem aí as manifestações clínicas, tá? Então, vai aumentar, né, a pressão no interior do túnel do carpo e vai comprimir o nervo mediano. Não se esqueça, o túnel do carpo, a síndrome, ela ocorre porque esse nervo mediano ele foi aí acometido, ele foi comprimido. E o que pode acontecer? Qual que é o achado clínico, né? Geralmente nessa síndrome do túnel do carpo, as mãos elas costumam ficar atrofiadas. A pessoa que evolui com a síndrome, ela sente muita algia, ou seja, muita dor na região lateral, né, da face palmar da mão, justamente porque esse nervo foi comprometido. E qual que é a incidência dessa síndrome? Ela é mais comum em mulheres, tá, meninas? Por quê? Porque no mulheres que desenvolvem aí o hipotiroidismo, é uma condição clínica que tem uma característica de acarretar um mix de edemas no nosso organismo. Então, por isso que é uma doença que ela é mais comum na mulher. E a literatura traz também que as mulheres, por fazerem mais a função dos serviços de casa, né? Mas isso já caiu por terra, né? A gente está no século XXI aí, mas a literatura traz também que é por conta tanto da condição do hipotiroidismo quanto pelo serviço de casa que ela se expõe. Então, a síndrome do túnel do carpo é um comprometimento aí da nossa inervação, tá? Do nervo mediano, que está passando aí, né, mais profundamente por baixo aí dessa camada do tecido conjuntivo que forma esse túnel do carpo. Compreenderam? Ok, então tá aqui o nosso quadro
lá do MUR, né? Que traz aí a musculatura do antebraço de forma anterior, a camada superficial, tudo bem? Que são 5. A camada lá mais profunda, que são 3, tá? E traz também a parte que ela é formada aí pela camada profunda. Então, a camada superficial e a camada profunda. Então, aqui tá uma visualização geral, né? Numa vista que ela é posterior, a gente consegue visualizar toda essa musculatura que a gente comentou, tanto do braço quanto do antebraço, extensor radial longo do carpo, o bráquio radial. Olha aqui o bráquio radial, ó. Ele emergindo para uma posição que ela é anterior, então o bráquio radial. Lembra que é aquela musculatura que ela tá no compartimento posterior, porém ela não faz extensão, ela faz flexão, tá bom? Então dá uma pausa aqui nesse slide e busque aí os músculos que a gente discutiu. Aqui então tá a camada posterior do antebraço com toda a musculatura. Lembra, tá? De buscar qual é a ação e qual que é a inervação. Aqui eu não discuti muita ação no antebraço, porque o nome do músculo, ele já diz o que é que o músculo vai fazer. Se é um extensor, ele vai fazer extensão. Se é um flexor, ele vai fazer flexão. Se é um abdutor, ele vai fazer abdução. Se é um adutor, ele vai fazer adução. Concordam? E aqui a camada profunda, tá bom? Então, esses quadrinhos, eles salvam muito, assim, para uma revisão mais rápida e objetiva. E aqui tá a anatomia superficial também para vocês visualizarem, certinho? Olha aqui que legal. A gente consegue visualizar onde que eles estão emergindo, né? Para os dedos, pronador redondo, o radial do carpo, o palmar longo. Quando a gente estiver lá no laboratório, se tiver um pouquinho tenso para vocês visualizarem, a gente consegue ver de uma forma melhor na prática, certinho? Eu vou parar aqui e daqui a pouquinho eu volto com a próxima aula, senão vai prolongar muito, certinho? Já já eu volto.